Exercício 4. Sabendo que o cosseno de x é 1/2 e x é um arco do primeiro quadrante, a gente tem que determinar seno de x sobre 2 e cosseno de x sobre 2. Então vamos lá comigo. Vamos começar o seno de x sobre 2. Se tu olhar lá na nossa aula a fórmula do seno de x sobre 2, como a gente está dizendo que é do primeiro quadrante, então isso aqui é igual a raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 2. Só que eu já te disse quanto vale cosseno de x, né? Olha aqui, ó. Te liga, rapaz. Cosseno de x vale isso, então fica 1 menos 1/2 dividido por 2. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que a raiz quadrada de o quê? De 1/2 divididos por 2. E a gente pode fazer isso aqui, mantém o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Então, no final das contas, a gente tem o quê? A gente tem a raiz quadrada de 1/4, que é a mesma coisa raiz de 1 sobre a raiz de 4. E aí, a gente acha a nossa boa resposta, que é 1/2. Vamos achar aqui agora, ó, cosseno de x sobre 2. Como é o primeiro quadrante, mantemos assim, então fica 1 mais cosseno de x sobre 2. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 1 mais 1/2 sobre 2. Isso é igual a raiz de 3/2. Desculpem, 3/2 sobre 2, que é igual a raiz, mantemos o de cima e multiplicamos pelo de baixo invertido. Então a gente tem a raiz de 3/4, que é igual a raiz de 3 sobre a raiz de 4, que a gente consegue simplificar como sendo raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Exercício 5. Esse exercício 5, a gente tem que simplificar essa expressão de forma a gente encontrar, né, a forma mais pura dela, como pode se dizer. Antes de tudo, vamos lembrar de uma coisa. Ó. Se eu fizer a mais b ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b, que é igual a, mete um chuveirox maroto aqui, ó, esse vezes esse, este vezes este, este vezes este e este vezes este. Então, a gente vai ter a ao quadrado mais ab mais ab mais b ao quadrado. Então, isso fica ao quadrado, eu tenho mais 2ab mais b ao quadrado. Beleza. Dá uma olhada nisso aqui agora também, ó. A mais b vezes a menos b. De novo, vamos fazer aqui um chuveirox e vamos ver o que vai acontecer com essa multiplicação de diferenças. Então, a ao quadrado, opa, errei o sinal aqui, fica a ao quadrado, mais com menos fica menos, menos ab, mais com mais fica mais ab, mais com menos fica menos b ao quadrado. Posso anular esses dois caras que são iguais de sinais contrários, então isso aqui fica igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Dá uma olhada, esse cara aqui, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, não parece esse aqui do numerador da nossa expressão? Trocando o a por seno e o b por cosseno? E o denominador também não parece a mesma coisa substituindo o a por seno e o b por cosseno? É aqui que mora a jogada, ó, pessoal. A gente vai reescrever a nossa expressão seno ao quadrado de x mais 2 seno x cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso dividido por seno ao quadrado de x menos o cosseno ao quadrado de x. Então a gente vai escrever aqui em cima, ó, onde tem a vira seno de x, mais onde tem b, cosseno de x ao quadrado. Que a gente já viu que chega nessa expressão, que é a mesma daqui de cima. E embaixo, a gente vai substituir por seno de x mais cosseno de x vezes seno de x menos cosseno de x. E a gente já viu que retoma a expressão do denominador. Só que ali em cima a gente tem o quê?
seno de x mais cosseno x, isso vezes seno x mais cosseno x. Tudo isso dividido por seno x mais cosseno x vezes seno x menos cosseno x. Agora a gente pode começar aqui uma retaliação, um monte de corte. A gente pode cortar esse cara com este e vai sobrar o quê? Seno x mais cosseno x divididos pelo seno x menos cosseno x. Tá bom? Essa questão é um pouquinho complicada só por ter que se ligar nesses pontos, mas no final ela não é tão complicada assim. Questão 6, também a gente tem que fazer uma simplificação, mas vamos lembrar de uma coisa antes. Cossecante, lembra que a gente acabou de ver o que ela é na nossa aula? A cossecante de x é igual a 1 sobre, se aqui começa com C, aqui embaixo tem que começar com S. A secante, vamos lembrar, secante de x é igual a quê? 1 sobre, se aqui começa com S, aqui tem que começar com C. E a cotangente de x é igual a cosseno sobre seno. Então, tendo essas informações aqui, vamos substituir na nossa expressão. Então, fica 1 sobre seno de x mais 1 sobre cosseno de x divididos por cosseno de x sobre seno de x mais 1. Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum no numerador em cima, né? Então a gente vai ter seno de x vezes cosseno de x, e aqui vai sobrar só cosseno x mais seno x. E no numerador, a gente tem o mínimo múltiplo comum como sendo o seno de x. Então vai ficar o quê? Cosseno x mais seno x. Quando a gente tem uma divisão de frações, o que a gente faz? Mantém a de cima. Então, cosseno x mais seno x, divididos pelo seno de x vezes o cosseno de x. Não te confunde aqui, ó, que está multiplicando, e em cima é dividindo. Em cima é somando. Vezes seno de x sobre cosseno de x mais seno de x. E olha aqui a mágica. Eu posso cortar esse cara aqui, que é igual a este. Posso cortar esse seno com esse seno, porque eles estão multiplicando. Vai sobrar só quem? 1 dividido pelo cosseno. E 1 dividido pelo cosseno, a gente já viu que é secante de x. Tá bom? É só questão de jogadas aí com as expressões. Esse nosso último exercício eu já fiz durante as nossas aulas, nas aulas de inequações trigonométricas, mas eu vou fazer de novo aqui contigo. Eu vou fazer primeiro o exercício A, depois o B. Então vamos lá. Exercício A. A gente tem que achar os valores de x que satisfaçam seno de x maiores ou iguais a 1 meio, né? E aqui eu tenho dentro do nosso círculo trigonométrico. Vamos pensar isso aqui um pouquinho diferente. Vamos pensar assim, ó. Seno de x igual a 1 meio. E eu te pergunto, qual o valor que o x tem que assumir para que isso aí realmente dê 1 meio? Lembra nossas musiquinhas lá? Seno de 30 é igual a 1 meio. Então, x vai ter que ser igual a 30 graus. Para ficar uma coisa mais elegante, assim, né? Para a gente trabalhar de forma fina, elegante, sincera, vamos transformar esses arcos que estão em graus, vamos transformar para radianos. Então, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Se tu não lembra disso, tem uma aula sobre conversão de graus para radianos e radianos para graus. Então, vamos lá. Vamos desenhar nosso círculo trigonométrico. Lembrando que o seno se encontra onde, pessoal? O seno se encontra no eixo Y. Então, eu vou vir aqui, ó, 30 graus mais ou menos aqui. Então, se eu vier aqui, ó, este valor corresponde a
1 meio. Mas tu concorda comigo que se eu vier para esse outro lado, eu também vou ter um outro ângulo que vai valer 1 meio? Lembra que são aqueles ângulos que a gente tem que reduzir ao primeiro quadrante? Então aqui, ó, neste outro lado, a gente tem um ângulo de 150 graus. Mas lembra que a gente é fino e elegante? A gente vai transformar isso aqui para π sobre 6, e esse cara aqui é 5π sobre 6. Só que, olha, o nosso resultado, a gente não busca valores exatamente iguais a 1 meio, ó. A gente quer valores maiores ou iguais a 1 meio. Então eu só quero os valores que estão aqui acima, ó. Então quer dizer que eu vou pegar todos esses valores que estão aqui, ó. Exatamente aqui. Porque se eu pegar um valor de seno aqui, ele vai ser maior que 1 meio. E assim por diante. Então a gente pode escrever a nossa solução como sendo o quê? Um x que pertence aos reais, tá o quê? O x, ele tem que ser, como é maior ou igual, então ele pode ser menor ou igual a 5π sobre 6 e maior ou igual a π sobre 6. Tá bom? Vamos fazer o item B agora? Vamos lá. Item B. 2 cosseno x mais 1 menor que 0. A gente não pode trabalhar com ele assim, fica mais complicado, né? Vamos só isolar, vamos deixar só cosseno de um lado e o número de outro. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 cosseno x menor que menos 1, porque eu somei menos 1 dos dois lados. Agora eu vou dividir todo mundo por 2, então cosseno de x menor que menos 1 meio. Então a nossa expressão que a gente busca trabalhar é essa daqui. Vamos de novo pensar um pouquinho diferente. Vamos pensar assim, ó. X igual a menos 1 meio. Qual o valor do x que eu uso, que eu consigo encontrar, né? Vamos pensar aqui no nosso círculo trigonométrico. Né? Lembrando que o cosseno se encontra no eixo x. Então, ó, se eu tiver aqui 60 graus, o meu cosseno dá 1 meio. Mas eu não estou interessado em 1 meio, eu estou interessado em menos 1 meio. Então eu estou interessado nos valores que estão à esquerda. Então são esses ângulos que se encontram aqui, ó, que vai dar menos 1 meio. E aqui a gente tem um outro correspondente. Então, quais são os ângulos do segundo quadrante que eu consigo reduzir para 60 graus? Então a gente tem o quê? Aqui a gente consegue ter 2π sobre 3, que é os 120 graus. E aqui embaixo a gente consegue ter o 4π sobre 3, que seria a mesma coisa que o 240 graus. Deixa eu botar aqui para te lembrar. 120 e aqui 240. Então aqui, ó, entre esses dois ângulos, eu tenho os valores que são menores, ó. Se eu pegar aqui, ó, pegar de outra cor, ó, todos esses valores são menores que 1 meio, ó, porque sempre vão pegar valores abaixo, ó, menores. Então eu sei que todos esses valores aqui satisfazem a nossa resposta, porque os outros, além deles, nos retornam valores maiores. Então, a solução disso aqui vai ser um x que pertence aos reais, tá o quê? X, ele tem que ser, como agora a gente quer um valor menor, então ele vai ter que ser menor que 4π sobre 3 e maior que 2π sobre 3, certo? Qualquer dúvida que tu tenha ficado, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar, ou me manda mensagem que a gente também pode conversar. Nos vemos na próxima. Tchau!